Oi amigos, tudo bem? Hoje, nesse momento agora, nós vamos estudar sobre como a interação de Deus com o homem. Deus interage com o homem. Nesse vídeo nós vamos mostrar que Deus é um Deus que interage na história, Ele muda acontecimentos, Ele ajuda as pessoas, Ele guia as pessoas. E muitas vezes na história bíblica Ele se apresentou, Ele conversou. O homem viu a Deus face a face. Vamos ver que Deus é esse. Gênesis capítulo 2, no verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou o homem, pôs a mão na massa, ele criou o boneco, soprou e deu vida a esse boneco. Não foi só aí. Nós temos alguns momentos, não vou citar todos eles, nós vamos ler alguns deles, mas além da criação, você vai ter depois Gênesis 3, quando o homem peca e foge de Deus, quando Deus vem na virada do dia, Deus pergunta: Adão, cadê você? E aí Adão vem e conversa com Deus. Eles têm um diálogo. Aí após tem a expulsão, depois nós temos no capítulo 6, Deus chama e conversa com Noé, mostra o dilúvio, fala sobre a arca que ele tem que construir. Após o dilúvio, Deus conversa com Noé. Sabe, irmãos, depois Deus conversa com Abraão. Tem um texto que eu gosto muito e gostaria de compartilhar com vocês, é Gênesis 17. Gênesis 17. Gênesis 17, verso 1. Quando atingiu Abrão, aqui é Abrão ainda, não mudou o seu nome ainda. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E aí ele começa a falar qual era a aliança que Abraão tinha que fazer com esse Deus. Abraão, na época chamado Abraão, se prostra, se conversa com Deus, e no verso 22, quando termina esse ciclo de conversa, que Abraão estava vendo Deus face a face, a Bíblia diz assim, verso 22, capítulo 17, 22. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se, subindo-se. Quando eu li essa passagem a primeira vez, eu fiz a primeira referência com Lucas 24, no verso 51. Sabe, lá você vê Jesus se retirando de perto dos discípulos. Aqui, quando esse Deus do Velho Testamento terminou de falar face a face com Abraão, ele elevou o seu céu. Não para por aí. No próximo capítulo, no capítulo 18, Deus conversa com Abraão durante um bom tempo. Eles negociam a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão coloca vários números até chegar a 10 justos, e mesmo assim a cidade foi destruída. Sabe, irmãos, Isaac não foi diferente. No capítulo 26 de Gênesis, Isaac também conversou com Deus. Jacó conversou com Deus. Todos os patriarcas tinham acesso a Deus. Todos os patriarcas conversavam face a face com esse Deus maravilhoso. Sabe, com esse Deus bíblico, Deus sempre interagiu. Deus mudou. Deus virou para Isaac e falou: não desça ao Egito. Em Gênesis 26, verso 2, tem a fala de Deus com Isaac. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito. Está aqui. Deus sempre interagiu. Gosto muito também, Jacó teve várias conversas, mas teve, além de conversar com Deus, Jacó teve contato físico com Deus. Ele lutou com Deus. Ele não sabia que era o próprio Deus Todo-Poderoso que se apresentou para Jacó. Queria que você me acompanhasse. Isso está em Gênesis 32, essa é a passagem. Ele passou o val do Jaboque, estava lá e viu o homem e começou
essa briga e diz assim a Bíblia. Esse homem que lutava com ele, lá no verso 26, capítulo 32, verso 26, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Qual foi? Aí o homem perguntou para Jacó: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Verso 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O verso 29 diz que ali esse Deus abençoou Jacó. E o verso 30 tem uma expressão de Jacó muito interessante. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Sabe, amigos, esse Deus sempre interagiu com o ser humano. Esse Deus, Ele quer estar contigo. Ele quer te guiar à verdade bíblica. Eu espero que você venha sem preconceitos. A ideia dessas palestras era serem palestras simples, não para que os homens, a oratória, mas que a Bíblia possa falar ao teu coração. Que Deus nesse momento, através do Espírito Santo, esteja presente na tua vida, na minha vida, para que a gente possa entender cada vez mais o que a Bíblia está querendo dizer. Não vendo as histórias da carochinha, não vendo que os homens estão nos seus delírios, mas que nós possamos ver o que a Bíblia diz, porque esse Deus quer interagir contigo também. Esse Deus quer estar presente na tua vida. Ele quer te mostrar as verdades que estão contidas dentro da sua palavra.